Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Rui Rio não comenta esta situação na bancada parlamentar do PSD, mas eu peço-te para comentares se esta turbulência pode ou não prejudicar o partido, que tem a maior bancada, no fundo, na Assembleia da República nesta altura, e até que ponto é que também pode afetar a democracia. Ou, em teu entender, é inconsequente? Não é inconsequente. Qualquer divisão dentro de um partido, e estamos a falar do maior partido da oposição neste momento, causa não apenas danos na sua imagem, mas também naquilo que deve ser o bom funcionamento dos órgãos democráticos. E, portanto, esta turbulência, como lhe chamaste, necessariamente acaba por ter um efeito negativo. Agora, também não deve ser empolada. Sabemos, desde o final do resultado das eleições primárias no PSD, que a divisão de votos que separou Santana Lopes de Rui Rio e os grupos que estavam à volta de Santana Lopes dos de Rui Rio não se pacificaram nos meses sequentes. Bem pelo contrário, e olhando para as sondagens, muitos militantes não ficaram satisfeitos com aquilo que é a prestação do atual líder social-democrata e não têm sintonizado as suas posições com as posições do líder do partido. Isso ainda mais complicado é quando atinge o grupo parlamentar, isto é, quando aquela que é a bancada que deveria estar a fazer a oposição ao governo se encontra fragilizada pela existência dessas divisões. E isso necessariamente não só retira efeito à oposição da direção de Rui Rio, como cria sempre uma imagem de alguma incerteza sobre as posições do PSD em relação às matérias mais sensíveis. E vimos ainda no último debate quinzenal António Costa a tirar proveito dessa situação, dizendo que muitas vezes não sabe o que é que pensa a bancada parlamentar e o que é que pensa o presidente do partido, porque por vezes encontra deputados a dizerem posições substancialmente diferentes daquelas que são as posições que depois, horas mais tarde, ouvimos da boca de Rui Rio. E, sobretudo, Ricardo, num momento determinante em que se discute o Orçamento de Estado. Em particular nesta situação, que este Orçamento de Estado, para além de ter o peso de qualquer Orçamento de Estado, que é um documento fundamental da estratégia governativa, é também o último Orçamento de Estado antes das eleições legislativas. E isso dá a este documento um peso adicional em termos de arma de arremesso política. E a verdade é que, em relação a este Orçamento de Estado, embora ainda não o conheçamos na sua versão final, mas as posições do PSD, que são conhecidas, não são nem sequer unívocas, nem muito assertivas em relação às discordâncias e àquilo que separa um partido do outro. Isso tem, desde logo, duas consequências. A primeira é, junto do eleitorado, criar essa sensação de incerteza sobre qual o posicionamento do PSD, e para outra franja de eleitorado poder até criar a sensação de que está a haver um caminho de aproximação entre o PSD e o PS. E isso para Rui Rio pode ser particularmente complicado. Embora dentro do próprio PSD haja quem considera que essa diluição de fronteiras entre PS e PSD, levando o PSD mais para o centro do tabuleiro político, poderá ser uma vantagem no momento em que o eleitorado tomar decisões. E Rui Rio já pediu calma, assegurando que o PSD, assim que se começar a aproximar das eleições e o tempo passar, vai conseguir um bom resultado. É verdade, mas também já tínhamos ouvido no início de setembro Rui Rio dizer que tinha que se esperar pela rentrée para ter posições mais definidas do partido, e a verdade é que já estamos em meados de outubro e ainda continuamos com os mesmos sintomas e com as mesmas debilidades. E, portanto, a tolerância relativamente a essas promessas de Rui Rio de uma posição mais forte, social-democrata, tem vindo a agurar-se à medida que o tempo passa e também à medida que os casos se vão sucedendo, porque aquilo que aconteceu esta semana, com acusações de silenciamento de alguns deputados, é mais uma vez um sintoma de que Rui Rio ainda não tem mão completamente sobre o seu partido,
muito menos sobre esta bancada parlamentar. Ricardo Jorge Pinto, convidava-te a ouvir um trabalho da jornalista Ana Isabel Costa, que falou esta manhã com a deputada Teresa Moraes, depois de ter assinado um artigo no Público no qual diz que não há uma teoria da conspiração. O que há é deputados descontentes porque a direção não os deixa trabalhar, para depois voltarmos então um pouco mais à conversa. Teresa Moraes diz que se limita a dar voz ao que sentem dezenas de deputados do PSD. Eu não me estou a queixar da minha situação pessoal. Eu, Teresa Moraes, estou a verbalizar um descontentamento e uma preocupação que eu sei que existe em dezenas de colegas. Todas as semanas há colegas meus que me dizem que estão desmotivados, que não têm nada para fazer. Há mesmo quem me diga que se vai inscrever em cursos de pós-graduação porque tem que fazer alguma coisa, senão dão em doidos. A deputada social-democrata disse à Antena 1 que é falso que exista uma conspiração dos deputados escolhidos pela antiga direção do partido. Alimentada por fontes próximas da direção, sejam lá elas quem forem. A ideia de que existe uma conspiração que eu não conheço, que eu não vi e portanto, seguramente se existe, não tem nada a ver com ela. Apesar de assumir publicamente o mal-estar no grupo parlamentar, Teresa Moraes diz que não está a pensar renunciar ao mandato. Lamento, mas pela minha parte, aqueles que gostariam que houvesse uma debandada no grupo parlamentar para que fossem libertos dos lugares, para que outros pudessem entrar e no final da legislatura fosse mais fácil fazer tudo aquilo que têm em mente, no meu caso, não tenho esse plano. A garantia de Teresa Moraes, que hoje assina um artigo de opinião no Jornal Público com o título Deixem-nos trabalhar. Fernando Negrão, o líder da bancada parlamentar, desmente estas acusações e nós tentamos tê-lo, obviamente, na antena aberta esta manhã, mas sem êxito. Há um descontentamento latente na bancada parlamentar. Como é que avalias estas declarações de Teresa Moraes, Ricardo Jorge Pinto? São declarações que poderíamos ouvir de qualquer outro partido que tivesse mudado de liderança ao longo de uma legislatura. E é um problema preocupante do próprio funcionamento do nosso sistema, porque o que aconteceu, ou o que está a acontecer, é que temos neste momento no Parlamento deputados que foram eleitos de acordo com o programa eleitoral, que era o programa eleitoral de Pedro Passos Coelho, que, entretanto, foi substituído por uma nova orientação política incutida por Rui Rio, que em alguns casos, ou nos casos de vários deputados, não é a mesma linha política que eles defendiam e com a qual eles se apresentaram aos eleitores. Isto é, os eleitores de muitos círculos votaram nestes deputados apostando em algumas ideias que não são as ideias que o PSD neste momento defende. E, portanto, eles legitimamente consideram que no Parlamento devem defender aquilo que, no programa eleitoral que apresentaram aos seus eleitores, estava em cima da mesa. E este é um problema irresolúvel neste momento, porque, na verdade, das duas uma, ou não se permitia uma substituição de liderança de um partido ao longo de uma legislatura, o que não me parece sensato, ou então estas discrepâncias acabam sempre por acontecer. Quando há maior unidade dentro do partido, estas questões resolvem-se, porque uma liderança forte de um partido acaba por convencer uma bancada parlamentar, independentemente das divergências, daquilo que é a bondade de uma posição unívoca do partido. E foi isso que o Rui Rio não conseguiu. E, portanto, tem esta situação agora de não poder recorrer a alguns desses deputados, porque sabe que se eles falarem no Parlamento, muitas vezes não vão estar em sintonia com a posição do atual líder Rui Rio, porque concordavam muito mais com a linha de Pedro Passos Coelho, que claramente não é... Portanto, desse ponto de vista, percebe-se a atuação do Rui Rio? Percebe-se a atuação do Rui Rio em consonância com aquilo que ele defendeu nas eleições primárias para a liderança do PSD. O que não se percebe, ou o que é um pouco mais difícil de entender, é porque ao fim destes meses Rui Rio ainda não conseguiu não só pacificar essa bancada parlamentar, como ter no seu interior uma capacidade de empatia que permita a esses deputados que têm divergências conseguir superá-las e terem um trabalho mais efetivo no lugar para que foram escolhidos. E há ou não conspiração? A direção do partido fala, enfim, numa teoria da conspiração, mas nestas declarações e no texto que assina, Teresa Moraes garante que ela não existe. Não parece que haja conspiração. As divergências são públicas, são assumidas. Há deputados que, ao longo do tempo, seja nas redes sociais, seja em artigos escritos nos jornais, seja em declarações que fazem em vários palcos, assumem essas mesmas divergências. Portanto, não há aqui uma conspiração no sentido de uma orquestração mais ou menos oculta contra a liderança de Rui Rio. O que há é, claramente, uma cisão
que não foi superada por esta liderança de Rui Rio. E já me parece tarde para que até ao final da legislatura ela seja eliminada. Portanto, o que vamos ter é, nas vésperas de umas eleições legislativas, um candidato a primeiro-ministro, chamado Rui Rio, que nem sempre estará em consonância com aquilo que alguns deputados estão a defender em nome desse mesmo partido no Parlamento. Uma decisão que, de alguma forma, poupa o líder da bancada parlamentar, porque no artigo que escreveu, Teresa Moraes diz que nem os esforços que reconhece do líder parlamentar conseguem furar o bloqueio imposto pela direção. Fernando Negrão foi uma boa escolha de Rui Rio, porque era a escolha, uma das poucas, que poderia exatamente pacificar a bancada parlamentar. Podia estabelecer pontes, tem uma capacidade de diplomacia reconhecida por muitos deputados, tem simpatia até junto daqueles grupos de deputados que estão mais longe da posição de Rui Rio. A verdade é que o esforço que ele terá feito, assumindo que o fez, não tem dado resultados. Por isso é que ainda esta semana ouvimos estas vozes discordantes e por isso é que há deputados em vários palcos, como eu dizia há pouco, a mostrarem essas divergências. Obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela leitura que fazes a esta turbulência na bancada parlamentar do PSD.